Estamos de volta e hoje conversamos aqui no programa sobre os desafios de ser professor. Bom, e o diretor Alessandro da Silva Rezende, ele conta como a Escola Estadual Professor Benevides, na cidade de Arinos, encontrou uma forma diferente de valorizar seus professores. Vamos assistir aqui na tela. O projeto que eu tenho desenvolvido na escola é Professores Capacitados Faz a Diferença, aonde que o projeto é desenvolvido no módulo 2, porque a maioria das escolas hoje, na educação, preocupa-se muito com o aluno e muitas vezes quer trabalhar com o professor. Então, o nosso projeto trabalha com o professor. Nós damos alimentos para o professor para que ele desenvolva melhor dentro da sala de aula. Do diretor Alessandro da Silva Rezende, lá de Arinos. Professora Ana, por que você foi buscar a sua formação continuada? Acho que cabe aí com então, o VT. Logo que eu iniciei a minha prática docente, eu queria fazer diferente e eu fazia diferente. Mas eu fazia assim muito na espontaneidade. Então aquilo começou a me inquietar. E a escola que eu trabalho é uma escola que eu acho que ela ainda é uma escola modelo, é uma escola muito linda, né? E ela ainda tem, né, professores muito competentes, muito capacitados. Naquela época foi fundado o Centro de Referência do Professor. E o Centro de Referência do Professor começou a buscar esses profissionais dentro da escola Professor Leon Renault. Então eu comecei a ser convidada a ministrar cursos de formação para professor, né? E eu, cheia de inquietações, né, eu me perguntei, né, como ensinar professores se eu também tenho questionamentos, se eu também tenho dúvidas, se eu também tenho questões a serem respondidas. Então, daí começou a minha vontade e a minha busca por aliar a minha prática a uma teoria que viesse me dar um suporte para levar para esses colegas, né, professores, uma formação de qualidade. Então, eu participei do Centro de Referência do Professor durante uns 5 anos, mais ou menos, e essa inquietação em aliar a teoria e a prática e a refletir sobre a minha própria prática é que me levou a buscar um curso de especialização, né, depois o mestrado, o doutorado e agora o pós-doutorado na Universidade de São Paulo. Então, essas inquietações sempre estiveram presentes, porque o saber, né, a gente tinha, mas o saber fazer dentro de sala de aula que é a questão problema. Então, como buscar respostas? Então, eu busquei essas respostas, tentei buscar essas respostas na academia e o Estado, de uma certa forma, ele me deu condições de ir em busca desses cursos de formação. E tem dado certo, né? Porque são 33 anos aí na carreira, né, professora? Espero que sim, que eu tenha contribuído, né, para que um pouquinho, né, da minha prática e da minha experiência eu tenha plantado lá na escola um pouquinho dessa prática, dessa experiência. E quais que são os desafios, se é que a gente falou tanto de desafios desde o primeiro bloco, para esse professor do século XXI? Eu posso dar um exemplo? Eu vou voltar naquela pesquisa que eu fiz com os jovens, né, no Brasil inteiro, eu e minha equipe. Quer dizer, houve um lado que eles trouxeram da dificuldade de eles não quererem ser professor, depoimentos assim, não, é porque ele vai ter que enfrentar um aluno como eu. E aí o grupo dava risada, né? E isso apareceu em vários lugares do país,
E a gente tentou aprofundar. Como um aluno como você? Ah, não é fácil um professor entrar na sala de aula conosco, porque se ele não souber a disciplina, nós vamos pegar ele na correria. E a gente é muito indisciplinado. Eles se reconhecem, entende? E eu falei, mas o que é essa indisciplina? O que está por trás disso? Ah, não, professor que chega e começa a ler no livro, não sabe. Não sabe o que ele está para ensinar. A crítica na ponta da língua. Na ponta da língua de jovem de 16, 15, 17 anos. Porque isso se repetiu nos grupos focais que nós fizemos, de norte a sul no país. Né? Então, esse professor não sabe. Então, a gente faz pergunta para ele, ele se embaralha, aí começa a bagunça. Ah, a escola pode ser uma bagunça. Perdeu moral, né? Perdeu moral. Né? Um professor que chega e vira as costas para nós e começa a demonstrar uma equação. Ele não está te olhando, ele não sabe se você está... Olha, eles trouxeram coisas que a gente pensa que são simples, mas que são a essência da profissão. Né? Esse professor ele tem que ter o domínio do conhecimento, né? Mas ele tem que ter o conhecimento de como fazer esse conhecimento chegar no aluno. E se ele não reflete sobre a sua prática, se ele não reflete sobre a sua prática, ele não chega. Ele não dá conta de buscar essa... E ele tem que ter consciência de que ele é um comunicador. Tem que comunicar bem, né? Ele tem que saber comunicar. É o artista. É o artista que resume a E aí ele Vera. tem que ter afetividade, mas ele tem que ter justiça, ele tem que ter atitudes coerentes, né? Ele tem que ter comportamentos éticos, como a gente diz. O professor, muitas vezes, ele não está preparado para enfrentar esse jovem, especialmente o jovem. Isso. Não é? E por isso que a gente escuta muito falar de violência na escola. Muitas vezes não é uma questão de violência na escola, é uma questão de uma indisciplina gerada, né, pelo professor, especialmente o que está começando, não ter condição de saber lidar com aquele grupo, não é? Que tem um modo cultural diferente, que tem uma linguagem diferente. Então, o professor muitas vezes tem que estar no corredor, no recreio, se apropriando da linguagem, dos sentidos dos seus alunos, para poder utilizar essa linguagem e puxar para uma linguagem mais culta e a linguagem da disciplina. Eu acho que a gente conseguiu encontrar, vou até contar vocês para assistir conosco, um professor que se aproximou bastante dos seus alunos, foi lá na cidade de São Tiago, a gente vai mostrar o exemplo, na Escola Estadual Afonso Pena Júnior. Ele tem um projeto de robótica e hoje é motivação para vários alunos e a ideia partiu desse grupo de alunos. Vamos ver. Aqui na Escola Estadual Afonso Pena Júnior, em São Tiago, com o projeto de robótica, nós desenvolvemos na prática os conceitos que aprendemos na sala de aula. Nós temos a equipe Café com Byte, começou por um sonho de 4 alunos. E aí eles insistiram muito, eu comprei um kit de robótica, a princípio com o dinheiro do meu bolso. Daí eles montaram e eu vi que tinha condições. Procurei a nossa diretora, que sempre incentivou esses projetos na escola. Corremos atrás do comércio, conseguimos dinheiro e no mesmo ano a gente conseguiu ser campeão mineiro. A gente mandou o projeto, mostrou que era capaz, a secretaria mandou um dinheiro, a gente comprou vários kits e aí montou várias equipes. O projeto a gente desenvolve fora de horário da aula. É um horário que a gente fica aqui desenvolvendo esses robozinhos. Só que tem todo um padrão. Esse robô é um robô de resgate. A prova que ele tem que cumprir simula uma casa em chamas. No caso, ele segue linha, encontra obstáculos, ele desvia e ele tem a finalidade de encontrar a vítima. Incentiva a gente a querer aprender mais, a buscar novos conhecimentos e até melhorar na escola mesmo, estudar mais. Por que o menino não aprende só matemática e física? Os meninos melhoram muito no português porque eles aprendem desde cedo a escrever artigo com as normas técnicas todas. E em 2011, por participar do Nacional com várias categorias, conseguiu 3 segundos lugares e um 3º lugar. Através desse torneio nacional e participar de um campeonato mundial, ainda ser destaque no campeonato mundial, isso é importantíssimo. Quando a gente sabe que um aluno de uma escola pública, de uma cidade de 10 mil habitantes, tem em mãos um troféu de melhor programação de robô, isso aí é muito gratificante, né? Saber que a escola pública, ela pode vencer. E ela vence, é só ter vontade.
Então esse aí foi o professor Ronaldo Antônio de Castro, professor de Física e Matemática, né? Que é aquela coisa que você estava falando, né? Exatamente, lá em São Tiago. Experiência bacana essa, né? Muito bonita. E começou com o dinheiro do bolso do professor, como ele colocou aí, né? Você está perguntando sobre o professor do século XXI, para a gente finalizar, né? Que o nosso programa está bem chegando hoje na escola. E eu acho que nós temos que parar de falar que o professor não sabe. Ele sabe muitas coisas, não sabe outras. E ele, quando ele faz, né, com seus colegas, uma forma de trabalhar, né, o que eles sabem e que os outros colegas sabem outras coisas, né, trabalhando em equipe, eu acho que ele tem condições de colocar para fora, né, tudo aquilo que ele faz na sala de aula todos os dias e que muitas vezes os colegas não sabem. Então, falta essa comunicação, né, daqueles saberes que a experiência traz para cada professor. E eu lembro também, nos meus 30 e tantos anos como professora, que realmente, né, a gente aprende a fazer, a experimentar, né, a conversar com os alunos, a ter várias práticas, e eu recuso a dizer que esse professor não sabe. Ele sabe muitas coisas e ele precisa realmente dizer para o coletivo, né, aquilo que ele sabe para que a escola tenha uma experiência de projetos e tudo que seja mais rica. Para que haja essa valorização que a gente falou aqui durante todo o programa, né? E outras questões que a gente trouxe. Gente, nosso programa hoje, acho que ele foi muito curtinho. Infelizmente, ele chegou ao fim, né? A gente chegou ao fim do terceiro e último bloco de hoje. Eu agradeço muito a participação de vocês. Muito obrigada mesmo. E obrigada a você que nos assistiu também, esteve conosco durante essa roda de conversa especial do Dia do Professor. Lembrando que a roda de conversa ela é veiculada pela Rede Minas todo sábado, de 11 ao meio-dia. Este programa estará lá também passando. E também pelo canal Minas Saúde, toda segunda-feira em 2 horários. E anote aí, às 11h30 e às 17h30, com reprises às quartas, às 11h30 e às 18 horas. E quem quiser pode participar conosco. Ajude a fazermos uma roda de conversa que é a sua cara. Envie dúvidas, sugestões e comentários. Críticas também são bem-vindas. O e-mail é o magistra.rodadeconversa@educacão.mg.gov.br. Participe também pelo telefone 31 3379 8289, repetindo, 3379 8289 e pelas redes sociais da Secretaria de Estado de Educação, facebook.com/educacãominas e twitter.com/educacãomg. Até o nosso próximo programa. Tchau!